Meu nome é Maria Ângela Teixeira. Vocês já sabem que eu sou psicóloga e trabalho com as narrativas terapêuticas. Desta vez eu quero fazer uma pergunta bem pertinente com o momento que estamos passando. O que nos leva a eleger alguém numa eleição? Durante o isolamento da Covid, decidi me aposentar. Deixei a clínica particular e comecei a escrever artigos e a publicá-los, às vezes com perguntas terapêuticas com o objetivo de fazer reflexões para um público geral nos momentos importantes da vida dos brasileiros. Nos próximos dias, vamos passar por um desses momentos importantes: eleger um novo presidente, representante da Câmara, Senado, governadores, prefeitos. Vamos então começar bem lá no início, quando se nasce. Quando se nasce, os pais têm a opção de nos fazer nascer ou não. Mesmo que alguns pais não tenham sequer essa prerrogativa, pois deixaram ao sabor do acaso. Mas, de forma geral, não se tem outra alternativa. Os pais é que fazem a escolha de terem filhos ou não, mesmo que seja de proveito. Até se crescer e ter capacidade de fazer escolhas, os pais escolhem também o tipo de educação dos filhos, os rumos que podem dar às suas vidas e não os abandonarem e, e os deixarem ao léu, sem cobertura ou proteção. Até esse ponto, os filhos não têm muitas opções próprias. Os pais, presentes ou não, custeiam a educação deles e fazem aquilo que acham melhor para os filhos. Ao alcançarem os 18 anos, os filhos passam, por lei, a serem considerados maiores por idade e aos 21 anos passam a ter uma maioridade mais plena e a serem realmente responsáveis por suas escolhas e atos. Escolhem o que querem para seu futuro, a profissão, o trabalho, alguns se casam e começam a ter filhos e o círculo recomeça. Aos 18 anos, por lei, todos são obrigados a votar. Mas agora não é só uma escolha pessoal, é uma escolha que vai além do pessoal e interfere na nação brasileira como um todo. As perguntas que quero fazer como forma de reflexão para todos são aquelas que podem atuar no nosso pensamento interior e nos fazem refletir. Vou subdividir as perguntas por grupos: os jovens, as pessoas mais humildes, a classe média, a classe mais rica e os políticos. As primeiras perguntas são para os jovens, visto que um grande percentual da população brasileira é composta pelos jovens. O que o jovem vai priorizar nas próximas eleições? O que realmente eles querem quando pensam em si mesmos e no povo brasileiro? O que os leva a querer eleger alguém nas próximas eleições? Qualidades, modismo ou afinidades de pensamento? Querem mudanças ou não? Será que estão muito entusiasmados com as mudanças físicas e psíquicas que eles mesmos estão passando e querem algo diferente? Eles lutam por algo diferente ou se deixam levar por aquelas ideias por aqueles de maior astúcia? Será que os jovens estão preparados para essa grande responsabilidade?
Será que ainda estão vinculados às ideias dos pais? Ou estão buscando novos caminhos para formarem novas ideias e opiniões públicas próprias? O que prevalece nessa idade? A mudança, o diferente, continuar a seguir os pais ou fazer algo mais sólido por escolha própria? Tudo isso me leva a pensar em Cecília Meirelles e no seu poema de 1987, Isto ou Aquilo, quando escreve: ou se calça a lua e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. A maioria do povo brasileiro também é composta por pessoas das classes mais humildes, necessitadas de quase tudo. E agora, o que fazer nesta eleição? Vocês fazem parte das milhares de pessoas necessitadas e pensam muito nas situações que vivem? Será que pensam que votando com aqueles que prometem continuar dando Auxílio Brasil ou qualquer outro auxílio vai haver mudanças? Vocês vão continuar a esperar até as próximas eleições para novamente eles pensarem em vocês como gente que não merece respeito? Vocês só querem isso? Já vi empregadas domésticas não quererem assinar carteira para continuarem com os filhos a receberem esses auxílios. É só isso. Qual a grande mudança que procuram? Mudar o governo e não continuarem a receber esse auxílio e a mendigarem? Será que acham que o Estado é o pai de todos e vai continuar a lhes dar sustento para não morrerem de fome? É só isso que querem da vida? Será que não percebem como são manipuladas? Vocês sabem que os políticos fazem isso com a concordância do povo, que se deixa manipular e quer receber pelo menos esses auxílios? Os políticos fazem isso porque encontraram um caminho para manipularem os votos das classes mais necessitadas. Vamos pensar. Se essas pessoas tiverem do Estado boas escolas e oportunidades de trabalho, será que ainda vão precisar dessas esmolas? Dessas esmolas? Continuando a pensar em Cecília Meirelles no seu poema Isto ou Aquilo, onde escreve: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. E a classe média, o que quer? A classe média, geralmente composta de pessoas acima dos 40, 50 anos, com mais experiência de vida, quer permanecer no mesmo ou realmente quer mudanças? Quer mudanças pensando no futuro dos filhos ou acreditam no que defendem? Ou querem se beneficiar do que já conquistaram e votam no que é melhor para seus interesses? Já pensaram se todos votarem só pensando no que é melhor para cada um? Com milhões e milhões de brasileiros a votarem, o caos se instalará se cada um for votar pensando dessa forma. Alguns não querem votar, anulam o voto, porque do jeito que aí está, parece que só os políticos querem esse falso poder. Voltando a Cecília Meirelles e seu poema Isto ou Aquilo. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. E as classes mais ricas? As classes mais abastadas
donas de grandes empresas, querem o lucro e investem nos próprios ganhos. Estão erradas? Não. Apenas não precisam pensar só nos lucros e precisam pensar modos de alavancarem, no sentido figurado, lógico, estimularem e a custearem a justiça e ajuda social. Montarem nas suas empresas uma ala para serviços sociais voltadas para a educação das classes mais humildes. Continuando com Cecília Meirelles. Ou isto ou aquilo. Vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. E os políticos? Os maus políticos, vivem dessa manipulação, só pensam neles. Querem ter bons salários, querem ter orçamento secreto, querem enganar o povo e a chantagearem os mais humildes para alcançar seus pobres objetivos, votos, para continuarem com as fraudes. Eles são tão pobres de espírito quanto aqueles pobres de dinheiro. Vivem na miséria política e, quando na época das eleições, se aproveitam da miséria dos que têm fome, ao invés de buscarem soluções para a situação. Finalizando com Cecília Meirelles. Mas não consegui entender ainda qual o melhor, se é isto ou aquilo. Vamos então pensar num jogo de xadrez, onde mexemos as peças para vencer ou perder, que é o grande final. E pensar no povo brasileiro como um todo, para mexermos as peças da melhor forma dentro daquilo que se acredita possível, sem divisões do isto ou aquilo, de querer viver as duas opções ao mesmo tempo. Pois não se pode estar ao mesmo tempo em dois lugares, ou praticar duas ações ao mesmo tempo. Então, vamos viver plenamente os momentos em que se tiver o sol e viver e aproveitar a chuva nos momentos que se tiver. Vamos viver com inteireza cada opção que se tem e quer. Nos responsabilizarmos por ela, isto é, por nosso voto, e escolher no momento presente apenas uma opção. E assim viver de forma plena cada ação, que irá se refletir no pensamento e na vida como um todo.